Obrigado a você que está chegando agora conosco aqui no Nova Trento News, no nosso programa Centro Médico Dr. Tomás e Tomás. Um programa que trata de saúde, seja saúde física, seja uma saúde emocional. E hoje eu vou conversar com o Dr. César Goulart, ele é psiquiatra e atende aqui também no Centro Médico Dr. Tomás e Tomás, aqui em Nova Trento. Dr. César, tudo bem com o senhor? Como é que tá? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo. Doutor, vamos lá. Psiquiatra, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, o porquê o senhor escolheu essa profissão? Escolheu ser um psiquiatra? Bom, na verdade, assim, a profissão, eu não escolhi a profissão, na verdade a profissão me escolheu. Ah, é? Foi ao inverso? Eu estava no 3º ano de faculdade, na época eu pensava que ia fazer radiologia. Sim. Tá? E eu fiz um trabalho sobre a síndrome da criança espancada. Era o trabalho que eu fiz dentro da disciplina de psiquiatria. Sim. Mas com viés da radiologia. Só que o meu trabalho ele acabou premiado. E eu ganhei na época eu ganhei um CID-10, que é um livro de classificação internacional de doenças, E a partir daí eu comecei a me interessar pela psiquiatria. E foi uma paixão que persiste até o dia de hoje, Entendi. Foi por isso então que o senhor decidiu? Foi por isso. Então eu comecei por um trabalho que tinha a ver com uma outra área. Eu descobri uma área, um ramo da ciência, uma área da ciência que me encantou um monte. E a partir daí eu me dediquei ao estudo da psiquiatria e continuo até hoje. Agora, doutor, é um caminho muito distante entre psicologia e a psiquiatria ou andam juntos essas duas áreas? Como é que é? Então, tu está falando do criador e da criatura. Exato. Porque tem pessoas que procuram um psicólogo, outros procuram um psiquiatra. Sim. Difere de paciente para paciente, determinada doença é o psicólogo, outra é o psiquiatra, ou as duas andam juntas, como é que é? Então assim, para a gente entender o contexto histórico da psiquiatria, a gente tem que ir lá atrás. Porque antigamente a psiquiatria era tido como a loucura, o mundo dos loucos era tido como um mundo dos espíritos. Sim. Que a gente não conseguia entender como funcionava o cérebro da gente. Esse entendimento do funcionamento do cérebro foi uma coisa posterior. Então, somente o Freud ele começou a trazer, e Freud era médico, era neurologista, que ele digamos assim, é o pai da psicanálise, e nos trouxe um entendimento do funcionamento das nossas emoções, de como isso se gera, de como essas coisas acontecem. Isso no final de 1800. A partir daí, claro, já existia psiquiatria antes disso, existia. Tu pegava as pessoas com doença mental e socava dentro de um manicômio. Houveram algumas tentativas de classificar as doenças mentais, com Pinel, e depois, mais modernamente, com Emil Kraepelin. Kraepelin foi o cara que sistematizou o estudo da psiquiatria. E a psicologia é uma área que vem depois. A psicologia ela vai te tratar com a conversa. Ela vai sentar, vai te ajudar a colocar teus pensamentos, as tuas ideias, os teus sentimentos em ordem. E a psiquiatria vai tratar o cérebro como um aparelho do corpo humano, com medicação. O psicólogo, ele trata com a conversa e o psiquiatra trata com remédio. O psicólogo não receita medicamento, não quem receita medicação. Mas é interessante, as duas coisas funcionam, A psicologia, ela ajuda muito, porque ela te ajuda a mudar hábitos, ajuda a mudar comportamentos e ajuda a tu entenderes por que tu age de determinada maneira. Agora, doutor, a partir de que momento uma pessoa, quando alguém senta na cadeira do seu consultório, certo? O porquê que ela senta numa cadeira de um consultório de um psiquiatra e não de um psicólogo? Ou seja, difere da doença? Ou primeiro ele tem que passar pelo psicólogo e ele encaminha para um psiquiatra? Como é que é isso, doutor? Ou depende da situação dela, eu vou no psiquiatra? Tanto faz. Tanto faz? Tanto faz. Tu pode começar com o psicólogo vai ver, opa, essa coisa não é para mim. Não é para mim. Ele vai encaminhar para o psiquiatra. Certo. E o psiquiatra vai atender a pessoa e vai dizer assim, olha, a pessoa vai se beneficiar com psicoterapia. Então ele vai conversar com o psicólogo. São áreas de conhecimento e áreas de atuação que elas interagem. Sim. Né?
Então, a psicologia, ela saiu da psiquiatria. Né? Então, começou com a psicanálise, depois foram se desenvolvendo outros métodos de tratamento, outras teorias de funcionamento da mente, e hoje tem uma gama de terapias, de psicoterapias que podem ser usadas para ajudar a pessoa. Assim como também tem uma série de remédios que podem ajudar alguém que está doente. Doutor, quais são as doenças mais comuns nos seus pacientes? Bom, os transtornos mais comuns na psiquiatria são os transtornos de ansiedade. E aí a gente coloca o pânico, a síndrome do pânico, a ansiedade generalizada, aqueles medos que são que a gente chama as fobias, medo de estar no meio de pessoas, medo de animais, ou medo de situações, medo de tormenta. Então, os transtornos de ansiedade eles são as doenças mais comuns. Tá. A depressão é uma doença também bastante comum. Ela vai atingir em torno de 20% da população. Tem estudos que dizem que 1 em cada 5 pessoas vai ter pelo menos um episódio depressivo ao decorrer da vida. Isso é uma pesquisa mundial ou nacional? Mundial. Mundial. Isso é do OMS. Tá. E assim, a pessoa, mas psiquiatra é coisa para louco. Louco é menos de 1% da população. Então o psiquiatra trata muita gente e pouco louco. Né? Aliás, uma das coisas que as pessoas dizem, doutor, eu estou ficando louco. Eu disse, não, querido, tu não está ficando louco. Louco não é para quem quer, é para quem nasce. A gente tem que nascer com a capacidade de desenvolver a loucura. Doutor, depressão, síndrome do pânico são doenças que surgem antes da ansiedade ou primeiro surge a ansiedade? São coisas diferentes, né? São diferentes. A depressão é uma coisa e a ansiedade é outra. Sim. São entidades diferentes. Mas, por exemplo, uma ansiedade não tratada pode desencadear uma depressão? Uma pessoa que fica... Pois então, a ansiedade, ela te gera mudanças químicas no corpo. Sim. Ela te gera uma produção de cortisol elevado, um nível de cortisol sustentado elevado. Esse nível de cortisol sustentado elevado, ele vai te levar a alterações metabólicas e físicas que podem, sim, desencadear a depressão mais adiante. Tem cura? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, Sim. com medicamentos, tem cura, doutor? Sim, tem casos de depressões, tem cura, com certeza. Agora, uma pessoa que chega lá com 40 anos deprimida e não tratada, aí tu vai dizer assim, olha, vamos ter que tomar remédio, talvez pro resto da vida. O não tratamento pode levar à morte? Suicídio. Né? É só a gente olhar quantas pessoas se suicidam por enforcamento ou, tipo, em Balneário Camboriú, as pessoas se jogam dos prédios. Então, é muito comum. O suicídio é uma coisa que a gente não coloca tanto nas estatísticas para não chamar a atenção, mas depressão mata, cara. O doutor Augusto Cury, em uma de suas colocações, ele coloca assim, não sei se o senhor concorda ou não, que uma pessoa, quando ela se suicida, ela não quer tirar a vida, mas o que ela quer é fugir do problema. É mais ou menos isso. Em alguns casos, sim. É? Em outros casos, ela desiste de viver. Sim. Então, é uma coisa que até hoje tem a suicidologia, que é uma parte da psiquiatria que estuda o suicídio. Tem várias coisas, né? Vários motivos que levam a pessoa a se matar. Essa coisa pode ser mas também tem um problema genético envolvido, que até hoje a gente não entende direito, mas a gente sabe que em famílias que tem uma pessoa que se mata, o risco de ter suicídios ele aumenta 4 vezes. Então, família que uma pessoa se matou, tu fica de olho, e a pessoa vem consultar contigo, tu fica de olho, porque ali tu tem um risco maior da pessoa se suicidar também. Dá para entender, doutor, analisando a história, né, o contexto de uma pessoa que se suicidou, dá para entender a cabeça de uma pessoa dessa, por exemplo? Por que ele chegou nesse ponto e teve essa coragem de tirar a própria vida? Dá para entender isso ou não? Na verdade, assim, naquele momento em que a pessoa se suicida, a gente coloca que ela rompeu com a realidade. Ah, entendi. Né? Porque ninguém levanta assim, ó, hoje é quinta-feira, tá um dia meio nublado, tá um dia... Vou me matar. Hoje eu vou me matar. Não é assim? Não é assim.
Né? Então existe todo um processo de adoecimento que termina no suicídio. Então a pessoa começa se sentindo mal, aí vem pensamentos, ideias de morte, aí a pessoa estabelece um plano, eu vou me matar de tal forma. E aí depois a pessoa parte, quando ela rompe com a vida, que a gente pode dizer assim, ela rompe com a relação com a vida e ela decide colocar o plano em prática. Tá? Então, durante esse processo a gente pode intervir e tentar salvar a vida da pessoa. Doutor, às vezes a pessoa que está doente, ele não reconhece que está doente. Isso acontece muito, né? Muito comum, né, doutor? As pessoas da família podem ajudar nisso? Reconhecendo uma mudança de comportamento e procurar até ajuda para essa pessoa, isso também ajuda muito, doutor? Mais de 90% das pessoas que se matam, elas pedem socorro. Sim. Então, assim, às vezes aquela pessoa que tomou remédio foi parar na emergência do hospital. Aí o médico que está lá no plantão, e a frescura, a fulaninha tomou remédio, o fulaninho tomou remédio, e a frescura. Não? Tá lá para chamar atenção. Tá lá porque é uma boba, ou porque quer chamar a atenção da esposa, quer chamar a atenção do marido, quer chamar a atenção dos filhos. Não, a pessoa está ali pedindo socorro. E quem está decidido a se matar, isso é interessante. A pessoa tenta uma vez, tenta outra, até que muitas vezes ela consegue. Entendi. Então, se a gente não entende o pedido de socorro, que a pessoa está em sofrimento e ajuda, a pessoa vai até o fim. Para terminar, doutor, difere de idade? Adolescentes se suicidam mais do que idosos, do que pessoas adultas? Existe alguma pesquisa nisso ou não? Sim. Existe? Sim. Quem mais se suicida, isso aí está na literatura, são os homens acima de 60 anos. Olha só. Sozinhos. Então o cara está lá, perdeu a esposa, perdeu o emprego, a família está longe, o cara se sente sozinho, sem dinheiro, desamparado, sem ninguém, o cara vai lá e se mata. Que coisa, hein? E a área do senhor, que é a psicanálise, né? A psiquiatria? Eu sou psiquiatria com formação psicanalítica. Isso. Eu tenho as duas áreas. As duas áreas. Então a psiquiatria pode ajudar, e ajuda muito. Ajuda bastante. O que a pessoa não pode é ter medo de vir procurar ajuda, né, doutor? Com certeza. E isso que nós não falamos em uma outra coisa, porque eu também... Assim, agora deixa eu vender meu peixe, já que nós estamos aqui, né? Eu sou psiquiatra, tenho especialização em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo. Tenho formação em psicoterapia de orientação psicanalítica pelo Centro de Estudos José de Barros Falcão em Porto Alegre. Também estou fazendo agora, para não deixar de estudar, apesar dos cabelinhos brancos, né? Eu estou fazendo psiquiatria, um curso de especialização em psiquiatria forense. Né? Que é uma outra área, que é mais investigativa, né? É uma subespecialidade da psiquiatria. Sim. Né? Que aí tu estuda criminologia. Exato. Né? Mas só para teres uma ideia de como funcionam as coisas, a dependência química é hoje motivo de grande parte das internações. O uso da droga, aquela criança que começou lá com uns 10, 11, 12, 13 anos a usar droga, e que se torna um adulto, ela tem imensa dificuldade em se livrar da droga. Né? É uma doença que, até a dependência química, é uma doença crônica para o resto da vida, progressiva e que leva à morte. Seja o álcool, a pessoa vai morrer de acidente de carro, vai ter uma cirrose, a pessoa vai ter complicações do uso do álcool, ou no uso das drogas. Vai ter uma overdose, aí a gente tem lá a Cássia Eller, a Amy Winehouse, Jimi Hendrix e outros caras morreram. Por quê? Porque a pessoa vai testando o limite do uso da droga até que o corpo não aguenta e a pessoa morre. E olha, se você está passando por algum problema desse que nós discutimos aqui, ou outros relacionados até problemas emocionais, procure um profissional. E a gente tem uma dica muito importante para você. O Centro Médico Dr. Tomás e Tomás tem o Dr. César, que atende quando aqui, doutor? Eu atendo nas quintas-feiras, uma semana sim, uma semana não. Tá.
Uma vez a cada 15 dias. Uma vez a cada 15 dias. Aí quinta-feira é o dia todo. Atendo de manhã. Atende de manhã. Então de 15 dias, quintas-feiras pela manhã, aqui no Centro Médico Dr. Tomás e Tomás. Doutor, para terminar o nosso programa, a sua mensagem às pessoas que estão nos acompanhando, depressivas, com síndrome do pânico, pessoas com ansiedade, pessoas que estão de bem, mas tem alguém em casa passando por isto. Qual é a mensagem do senhor nesse momento? Gente, tem todo um preconceito com relação às doenças mentais. E isso muitas vezes faz com que a gente demore para buscar ajuda. Busca ajuda. Incentiva a pessoa a procurar ajuda. Às vezes a medicação ajuda rápido, faz um efeito rápido e ajuda a pessoa a vencer uma dificuldade, a vencer um sofrimento que ela está tendo. Não tem por que a gente sofrer. Ajuda existe. Basta procurar. Basta procurar. A gente está aí para isso. Gente, Dr. César Goulart. Um grande abraço, César. Sobrenome de artista. Sabia disso? Deve Sabia, ser, né? sim. Um ator muito famoso no Brasil. Dr. César Goulart, que atende aqui no Centro Médico Dr. Tomás e Tomás, a cada 15 dias, às quintas-feiras pela manhã. Está precisando de ajuda? Procure o quanto antes. Fique com a gente. Nova Trento News, a sua TV na internet.